Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Falaremos hoje de um assunto que me fez pensar por muitos anos. Nós fomos ensinados pelos nossos pais, né? E a própria educação nos diz que nós devemos ser brandos, né? Não devemos responder com agressividade, devemos nos calar, né? Diante de algumas situações. E aprendemos isso com a educação. E outros aprenderam de criança a responder, a revidar, né? Cada um aprendeu de uma forma. E eu aprendi de criança que eu sempre deveria me calar e ser educada e manter a paz. E durante uns anos eu aceitava tudo e ficava sempre calada, porque eu queria ser uma cristã, uma pessoa boa para com meu irmão e tratá-lo bem e, sobretudo, ser educada, né? E eu ficava pensando em alguns textos bíblicos onde Jesus, né, na festa das bodas, quando a mãe dele foi perguntar a ele, falar com ele que o vinho tinha acabado, né, naquele casamento, e a resposta de Jesus para a mãe dele foi assim: mulher, que tenho eu contigo? Né? Para mim, há um tempo atrás, isso parecia uma resposta agressiva. Eu até tentava justificar isso de várias formas, mas no fundo eu achava que isso era um pouco agressivo. Pela minha educação, pela forma com que eu fui criada, né? Aí tem aquele fato também de Jesus, quando ele expulsou os cambistas e os vendedores, né, que vendiam ali os animais para os sacrifícios lá no templo, e eles estavam fazendo da casa de Deus, do templo, um lugar de negócio. Jesus chegou lá com um chicote, jogou as mesas no chão, espalhou tudo. E eu ficava sem entender muito aquela atitude de Jesus, ouvia os pastores falando, as pessoas falando, outros até se justificavam, né? Agiam agressivamente, falavam assim: mas Jesus fez assim, eu também posso fazer. E eu ficava entre aquela: eu devo responder conforme me afronta, ou eu devo me calar e engolir a afronta? Então, por anos eu engoli tudo, preferi engolir tudo, achei mais confiável, mais tranquilo. Até que eu comecei a entender que Jesus, todas as respostas dele foram corretas, sabe por quê? Porque elas não eram carregadas desses sentimentos que nós, seres humanos, temos. Ele vivia aqui o reino de Deus. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é amor. Então ele podia falar qualquer coisa, porque ele não falava, não respondia por raiva, ele não agia por raiva, por controle, por querer dominar alguém ou uma situação. Ele não conhecia o sentimento de mágoa, de dor. Ele não conhecia nada disso. Ele agia com amor. E todas as respostas e atitudes dele foram feitas em amor. Foi aí que eu entendi que podemos e devemos reagir. Podemos e devemos falar, agir em qualquer situação. E não devemos temer responder às coisas que vêm contra nós. As formas agressivas que as pessoas às vezes vêm contra nós. Podemos sim, podemos responder e ter boa resposta, desde que respondamos do mesmo lugar que Jesus estava. As respostas dele, as atitudes dele não eram carregadas de sentimentos humanos, eram carregadas de amor. Ele não conhecia estes sentimentos. Respondemos por ira, revolta, raiva, por várias coisas. Agimos e reagimos. Mas nós devemos estar onde Jesus quer que nós estejamos. Que venha a nós o reino de Deus. E esse reino é de amor, de paz. Então, se eu estiver nesse lugar onde Jesus estava, eu posso responder sim. Eu posso agir sim. Se eu não estiver nesse lugar, as minhas atitudes e ações serão só barulho, não vão resultar em nada e vão gerar apenas conflitos. Mas se agirmos, se respondermos do lugar onde Jesus estava, desse mesmo lugar de amor, nossas atitudes e palavras e ações vão gerar milagres. Nós sabemos que Jesus
conhecia o coração do homem. Ele conhecia os sentimentos que moravam no coração do homem. Mas ele não era movido por esses sentimentos. Essa é a grande diferença.